bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou a Natália e vou ser sua companhia nessa jornada do universo dos livros, nessa grande jornada no conhecimento, hoje, do livro Percy Jackson, ou melhor, para ser mais específica, do livro Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios. Vamos embarcar nesse misterioso e cheio de aventuras universo? Antes de falarmos do livro do episódio de hoje, vamos nos deleitar com as palavras de Amanda Lovelace no livro A Princesa Salva a Si Mesma neste livro. Inclusive, esse exemplar aqui, como vocês podem ver, está cheio de post-its, cheio de marcações. É meu. E quando eu li, na verdade eu li mais de uma vez, né? Mas da última vez que eu li, da mais recente vez que eu li, eu marquei frases importantes. Cada post-it tem um significado diferente de por que eu marquei aquela página, aquela frase. Enfim, tem um significado para cada uma delas. E é bem interessante, assim, marcar, ainda mais livro de poesia, aquilo que te interessa. Então, se uma hora de ter vontade de marcar, não tenha medo de marcar o seu livro, de fazer algum comentário, que é algo bem interessante. Bom, o poema de hoje não tem um nome. A Amanda Lovelace, pelo menos nesse exemplar aqui, não utiliza muito de títulos para cada um dos poemas. Eles vão contando uma história, sim, mas não tem nomes, assim, tem no máximo capítulos. Por exemplo, esse capítulo que é o capítulo 4 que se chama Você, mas não tem um nome do texto específico que eu vou ler. Então, só para situar, quem tiver interessado depois for ler esse livro, quiser saber onde ele estava localizado, ele está na página 167. Do livro físico, claro. Se for um livro em PDF ou em algum outro tipo de arquivo online, aí já vai mudar. Ataque à biblioteca. Leia tudo em que colocar suas mãos. E mais alguma coisa. Vá em frente, colecione palavras e comece a poli-las, até que brilhem como a luz das estrelas na palma da sua mão. Faça das palavras a sua melhor arma. Uma espada dourada para lançar seus inimigos por terra. Um tipo de plano de sobrevivência. Então, o que a Amanda Lovelace estava falando nesse livro aqui, nesse trecho aqui? Vamos usar as palavras como um artifício de melhoria da nossa vida? Vamos usar os livros como uma forma de melhorar, uma forma de enfrentar as dificuldades da nossa vida? Então, pegar uma espada dourada, usar como uma espada dourada, para enfrentar os nossos dragões, os nossos problemas, e resolver aquilo que está pendente, ou resolver aquilo que nos incomoda, para que a gente possa viver uma vida plena e completa? Vamos usar os livros como casa também. Vamos lê-los e morar neles, de forma que que nos tornemos mais completos e mais felizes. Reflita um pouco sobre esse texto e pense, o que você acha dele? O livro do episódio de hoje é esse, Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, de Rick Riordan. Ele é originalmente na língua inglesa, então esse aqui é um exemplar traduzido. E ele foi lançado em 2005, então tem bastante tempo. Hoje em dia, inclusive, ele já tem tanto série quanto filme. Esse exemplar que eu estou segurando aqui, ele é de brochura, então ele é mole. Mas também é possível encontrar algumas versões com design diferente da capa, com uma capa dura, sem ser capa de brochura. E antes de falar da história do livro em si, a história desse universo, eu acho interessante pontuar a história desse livro aqui para mim, esse exemplar em específico. Eu ganhei no meu aniversário de 15 anos esse livro e toda a coleção de Percy Jackson e os Olimpianos. Então, eu já tenho há um bom tempo esses livros aqui e eu não tinha começado a ler. E foi nesse ano que eu finalmente li, porque eu queria há muito tempo.
adentrar nesse universo, porque tem uma outra saga que eu vou comentar depois, que eu gosto muito e que eu acho que tem muito a ver. E por causa dela, eu queria muito ler essa, mas não tinha. E, nossa, é um livro incrível. Por isso, agora vamos embarcar nesse universo do Percy. Bom, Percy Jackson era um menino relativamente comum, tirando o fato de que ele era expulso de todas as escolas que ele estava. Então, com 12 anos, ele já tinha passado por mais ou menos 6 escolas, de tanto que ele era expulso. Mas, de resto, ele era um menino normal. Ele não conhecia o pai dele, e ele vivia só com a mãe dele e um padrasto. Então, ele tinha ali um pedaço faltando na vida dele. Ele não tinha ali realmente a figura do pai dele. E ele sentia muita falta, perguntava sobre o pai dele, mas a mãe não dava assim respostas muito profundas, no máximo falava que ele era um bom homem, ele era isso, ele era aquilo, mas nunca dizia quem era o pai dele. E ele tinha essa curiosidade. Ele estava no 6º ano, quando ele estava ali em uma outra escola, né? Porque no ano anterior ele havia sido expulso novamente, como sempre foi. Ele estava ali na nova escola, fez um amigo chamado Grover, que era bem tímido, um pouco diferente do que o Percy era, porque o Percy ele era bem afrontoso, enquanto o Grover era bem mais fechado e tinha muito medo das pessoas. Então o Percy acabava defendendo ele em muitas situações. Aí a turma dele vai para uma excursão no museu. E nessa excursão, o Percy acaba descobrindo que as coisas não eram tão normais assim na vida dele e que aquelas expulsões tinham um fundinho ali de alguma coisa, tinham ali um motivo para estarem acontecendo, que não era só porque ele era mal comportado, que ele só gerava encrenca, que aquilo estava acontecendo. Tinha ali um motivo. Nessa excursão ali para o museu, ele estava com a turma e acabou tendo um conflito. E uma professora levou ele para um canto para eles resolverem aquela questão, porque aquela professora já não gostava muito dele e já apontava diversas vezes os problemas que ele ficava causando. Então ela levou ele para conversar. Só que quando eles estavam conversando, ela se transformou em um monstro, um bicho completamente diferente do que ela era. Ela deixou de ser ser humano e se tornou realmente uma fera. Percy ficou extremamente assustado. Ele pensou que ele estava delirando. E aí, ele recebeu o professor dele favorito, jogou uma caneta para ele. Já estava esquisita a situação. Com a caneta, então, ficou mais ainda. Só que aí o professor disse para ele destampar a caneta. E no momento que ele destampou aquela caneta, virou uma espada. O menino que já estava extremamente confuso com toda aquela situação ficou mais ainda. Depois de um tempo, depois de resolver toda essa questão, depois de eliminar aquela ameaça, ninguém lembrava da existência daquela professora. Todo mundo negava até o fim que aquela professora havia existido. Falavam que não, tinha sido outra, não aquela que dava aula para eles naquele ano. E ele estava muito assustado, ele começou a pensar que ele estava tendo algum tipo de alucinação, que ele estava delirando, que ele estava realmente ficando maluco, perdendo toda a sua sanidade, porque ninguém estava acreditando nele. Todo mundo dizia o contrário para ele. Então, ele ficou na escola por mais um tempo e continuou ali enfrentando essa questão de ninguém acreditar nele. E ele acaba até ouvindo uma conversa do professor favorito dele com um amigo dele, o Grover, de algo muito estranho, que ele acaba não entendendo. Que eles estavam falando de mandar o Percy para não sei onde, se o Percy já estava. Não sei onde, porque o Percy não conseguia entender do que eles estavam falando. Mandar o Percy para um lugar, se ele já estava pronto. E coisas assim que ele não estava entendendo. Parecia que algo estava acontecendo e ele não estava ciente disso. Então ele começou a ligar os pontos. Será que aquilo que apareceu não era só uma coisa que eu vi? Será que as outras pessoas viram? Será que aquilo ali realmente existia? Ele começou a questionar ali toda a construção do universo ali que ele via, da vida que ele vivia, se as coisas não eram um pouco diferentes. E aí ele acaba descobrindo que, na verdade, ele não era tão normal assim. Que, na verdade, ele é um meio-sangue. Percy, então, é um semideus. Ele é um meio-deus. Ele é filho
de um deus grego. Então, por causa disso, ele precisa se proteger, porque várias criaturas mitológicas vêm atrás dele pelo fato dele ser um meio-sangue. Então, ele tem que ir para um lugar, que é esse que estavam comentando, o professor e o amigo, que é o acampamento meio-sangue. Então, ele acaba sendo levado, apesar de todas as dificuldades que são enfrentadas por ele, ao acampamento meio-sangue. E lá, ele acaba realmente, né, se dando conta de que ele realmente é um meio-sangue, porque ele ainda não estava comprando essa história até conhecer aquele local. Lá, ele então acaba inicialmente se sentindo um pouco deslocado, porque ele não estava entendendo muito essa questão de ser filho de um deus. E no chalé que ele estava localizado, porque cada uma das crianças ia para um chalé, dependendo de quem eles eram filhos, a menos quem ia para o chalé do Hermes, que era onde ele estava, que é o chalé que acolhia as pessoas que não sabiam de quem eles eram filhos. Ele se sentia muito sozinho, justamente. Ele não sabia de quem ele era filho, quem é que era o pai ou a mãe dele. Então ele estava muito perdido. Ele acaba fazendo algumas amizades e inimizades. E aí ele recebe uma missão. E é essa missão aí que tem muito a ver com o título, que é O Ladrão de Raios. Nesse pedaço aqui eu estou trazendo uma informação mais fragmentada, para não dar um grande spoiler e acabar com a graça do livro, mas basicamente um raio, não, na verdade não um raio, né? O raio de Zeus havia sido roubado do Monte Olimpo. Então o raio mestre que controlava todas as coisas ali foi levado. E qual é a missão do Percy? Trazer esse raio de volta. Então ele passa junto com seus amigos Grover e Annabeth, ele passa por maus bocados para conseguir recuperar isso e por conta de um dilema ali familiar também, ele acaba indo atrás dessa missão, ele acaba buscando encontrar esse raio. Então, esse é um livro que tem muitas cenas de aventura, cenas de batalha, porque é um livro cheio de adrenalina. Então, a cada momento está acontecendo alguma coisa. Não para. Esse é o primeiro volume dessa saga, e ainda assim não é um livro parado, porque muitas vezes em sagas o primeiro é mais parado. Não é o caso. Toda hora está acontecendo alguma coisa, e isso só aumenta ao longo dos volumes, cada vez mais coisa acontecendo, que é até impressionante o quanto consegue ser desenvolvido dentro desse universo. Agora é o momento de elencar alguns pontos que eu acho bem interessante de ressaltar. Que esse livro, assim, acho que já está bem claro no título, no que eu comentei, mas ele aborda muito da mitologia grega. E é muito interessante, porque traz os deuses como Zeus, Atena, Poseidon, Ares, Ártemis, traz vários, assim, bem conhecidos, como traz o deus Pan, por exemplo, que era um deus da natureza, que prezava ali pelo cuidado dos animais, do planeta. Então, traz aspectos que não são tão conhecidos, que é muito interessante. Por exemplo, fala do Minotauro, que é mais conhecido, mas traz a figura do Minotauro, figura da Medusa. Então, traz várias coisas muito interessantes de se saber sobre esse universo mitológico da Grécia Antiga, que traz realmente questões que existiram, não só a parte do imaginário da mitologia grega, traz realmente assim fatos que foi comprovado que se acreditava lá na Grécia Antiga. Então, é muito interessante, prende muito, porque eu, por exemplo, conheço já um pouco da mitologia, não sou grande conhecedora, mas sei um pouco, e me prende muito ver esses aspectos, essas questões da mitologia dentro de um livro. Eu acho que traz ali um background, um pano de fundo muito interessante para trabalhar em cima, porque aí mistura algo que já se sabe com uma história que é nova para mim, por exemplo, e pode ser para vocês também. Daqui a pouco você pode não conhecer muito da mitologia grega e pelo Percy Jackson acabar conhecendo mais. Então acho interessante. As duas coisas andam um pouco juntas, a história, um pouco não, né? Muito juntas, a história e a mitologia. Eu acho muito interessante e muito importante esse livro ser narrado em primeira pessoa. Esse nunca foi o meu tipo de livro favorito, meu tipo de narração favorita, narrador personagem, né? Nunca foi ali minha preferência.
Mas, assim, ó, é incrível. Narrador em primeira pessoa, narrador personagem, Percy, dá exatamente a quantidade de informação que a gente precisa saber. Por quê? Ele conta ali, já tendo vivido aquilo, então já é uma forma assim mais do passado, não é bem no presente, já está acontecendo, ele está contando exatamente o que está acontecendo, mas a gente tem as percepções dele, a gente tem as visões dele, e a gente sabe exatamente o que ele sabe. É quase como se a gente fosse uma coisa só, como se a gente fosse uma pessoa só. Eu acho extremamente interessante, porque eu acho que perderia um pouco da graça desse livro se a gente tivesse todas as todas as informações nas nossas mãos. Porque a gente precisa um pouco ali do mistério para adentrar, assim, ó, de fato nesse universo, precisa um pouco do mistério para se deleitar realmente com a história, com a trama. É extremamente importante que a gente tenha, assim, a falta de informação. Nesse livro, por exemplo, tem um oráculo que vai trazer profecias. E a gente não vai entender completamente as profecias, a gente não vai ter ali mastigadinho o que, que aquilo quer dizer, porque a gente sabe tanto quanto o personagem principal. Então, isso é maravilhoso. Aí, muito semelhante, na minha opinião, a Percy Jackson, existe Harry Potter, a saga Harry Potter, nesse caso aqui, a Pedra Filosofal, que é de J.K. Rowling, que, assim, eu acredito que tem pontos muito semelhantes. Então, eu tinha muita vontade de ler justamente Percy Jackson, como eu comentei, por causa dessa outra série, dessa outra saga. Eu gostava e gosto muito de Harry Potter, e é um universo que anda muito ao lado de Percy Jackson. Harry Potter é anterior a Percy Jackson, sim, mas sempre é muito falado quando se fala de um, fala de outro. Então, tem várias relações são feitas entre os dois universos. E eu acho que faz muito sentido, porque nos dois casos existe um menino que acreditava em uma coisa, então acreditava o Harry Potter, por exemplo, que, né, ele era um menino comum, que ele não, né, que magia não existia, enquanto Percy Jackson, por exemplo, acreditava que ele era também um menino comum, mas que ele era problemático, que ele era encrenqueiro e também não acreditava em mitologia. Até que é apresentado aos dois um mundo completamente diferente do que eles conheciam. E eles acabam indo para um lugar onde só pessoas como eles existem. Que, por exemplo, para o Harry Potter é a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, onde só tem bruxos e animais mágicos. E o Percy, no acampamento Meio-Sangue, encontra somente seres e animais mitológicos, deuses e semideuses, ali os Meio-Sangue. Então, tem vários pontos que se assemelham, além da questão da aventura, de serem histórias fantasiosas, tem vários outros pontos. Mas eu acho que essa questão, assim, de um herói que não conhecia a sua história, que enfrenta ali vários desafios, que tem uma pegada, assim, de magia, e sempre voltado ali para um lado mais do mistério, para atiçar a curiosidade. Então, eu acho que são universos que andam lado a lado e que não se anulam, assim, no sentido de não é porque um é de um jeito que o outro não é bom, porque é parecido. Eu acho que eles conseguem somar. Lendo os dois, a gente consegue ter uma visão, assim, de dois mundos que têm semelhanças, mas que podem ser bons, cada um nas suas peculiaridades, cada um em suas características específicas. Então, eu acho que vale muito a pena ler os dois. Além disso, sempre importante acrescentar que a classificação indicativa desse primeiro volume de Percy Jackson é 12 anos. Então, menos que isso, aquilo que eu digo não é tão indicado, porque tem a questão da violência, trata de alguns temas assim um pouco mais profundos, que, né, uma criança assim mais nova não vai poder entender, não vai poder apreciar a história também. Então é sempre bom ali seguir a classificação indicativa para depois não ter um arrependimento da pessoa ter lido algo que não era para sua idade. Esse foi o livro do episódio. O personagem que inspira do episódio de hoje é o próprio Percy, protagonista do livro de hoje. Foi um pouco difícil escolher qual personagem eu ia falar, porque tem a Annabeth, por exemplo, que é a melhor amiga do Percy, que é extremamente inteligente, extremamente sagaz, que eu achei que seria muito interessante trazer. Também tinha o Grover, que era o outro melhor amigo do Percy, também super inteligente, super carismático. Mas
eu acabei optando pelo Percy, porque a visão do livro é a dele, e porque eu acho que ele tem vários pontos interessantes que a gente pode trabalhar em cima, que a gente pode entender mais a gente mesmo olhando para ele do que os outros daqui a pouco. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Percy. Percy, ele acaba tendo que se tornar um herói. Muito jovem, acaba tendo que se tornar um herói. Porque esse é o grande destino dos meio-sangue. Os meio-sangue não escolhem, claro, ser filhos de deuses. E eles não têm nem a proteção dos pais, muitas vezes, que eles acabam sendo deixados, porque eles são filhos de um mortal com um deus. Então, os deuses não vão querer reconhecer um ser inferior a eles. Então, eles acabam sendo deixados. E muitas vezes, eles não fazem nem ideia de que eles são meio-sangue, que eles não são seres humanos, que eles têm ali habilidades especiais, sabe? Eles não têm noção de nada. Então, eles ficam perdidos quando descobrem. Além do fato de que eles são perseguidos pelos monstros por serem daquele jeito. Então, como é para um jovem assim, uma criança, do nada, descobrir que é meio Deus, descobrir que vai ser perseguido a vida inteira por causa dessa condição? É uma preocupação muito grande para colocar na cabeça de um jovem. Aí o Percy, por exemplo, quando ele chegou no acampamento Meio-Sangue, ele não tinha noção de quem ele era filho, né? Ele não fazia ideia de quem que era pai ou mãe dele, então ele não tinha nem onde ficar direito. Ele acaba indo pro chalé do Hermes, como eu falei, que é o chalé que acolhia as pessoas que não tinham, além de, claro, quem era do filho do Hermes, acolhia ali quem não sabia de quem era filho. E aí ele acaba ali no início ficando meio de escanteio, ele acaba ficando deslocado, porque ele não conhecia as pessoas que estavam ali, ele estava num ambiente novo, ele estava ali num lugar, sim, que ele não fazia noção do que era. Então, inicialmente, ele acaba se sentindo deslocado, como ele sempre se sentiu, porque o Percy, ele sempre se sentiu muito deslocado, porque ele era esse menino diferente, que tinha problema para ler as palavras, que as palavras começavam a flutuar. Ele acreditava que ele era disléxico, mas na verdade isso tem a ver porque com o fato do cérebro dele ser programado para o grego antigo, porque ele é meio Deus. Então, ele tinha uma dificuldade de se encaixar, sempre teve. Ele não tinha muitos amigos, ele era expulso muito fácil, então ele estava sempre indo para novas escolas, para novos ambientes. Então, ali, ele também se sentiu assim, excluído. Só que, ainda bem, ele começou a se encaixar mesmo sem saber de onde ele realmente era ali, de quem ele era realmente descendente. Ele começou a se encaixar com o pessoal do chalé do Hermes. E ele começou a se sentir numa família ali. Ele começou a sentir como se o acampamento fosse uma família. Então, ele pegou os limões e fez uma limonada. Ele aproveitou o contexto ali que ele já estava inserido e transformou em algo bom. Ele transformou aquele ambiente ali que não era tão bom para ele inicialmente, que não era tão acolhedor, em algo que poderia ser visto como um lar. Tanto é que ele passa a ver o acampamento como um lar para ele, como uma casa para ele, um lugar que ele quer estar. Ele quer conviver com as pessoas que moram lá, ele quer treinar arco e flecha. Não, arco e flecha ele não quer, porque ele não gosta. Mas ele quer treinar luta, ele quer conversar com as pessoas, ele quer realmente aproveitar aquele espaço, porque é a casa dele. Então, é uma ideia, assim, que ele traz para a gente, de, às vezes, olhar as coisas com outros olhos, para que a gente possa se adaptar e, muitas vezes, tirar um proveito daquilo que pode não parecer tão bom. Então, Percy estava ali tendo que sofrer, assim, porque tinha perdido família, tinha descoberto que ele era, né, meio sangue, então ele já estava sendo perseguido ainda. Então ele pegou os limões e realmente fez uma limonada e uma torta de limão junto. Assim, ele deu um jeito de pegar aquilo ali, transformar em algo bom para ele, encontrar uma família e ainda se divertir lutando contra os monstros. Então, às vezes a gente precisa olhar com outros olhos algumas coisas para que a gente possa nos beneficiar daquilo que nem sempre é tão bom e aprender a lidar com as frustrações e com as dificuldades da vida.
Hoje, no Conselhos Literários, vou trazer uma discussão que eu acho importante de ter, que é utilizar os livros como válvula de escape é bom, mas viver por meio dos livros não é bom. É importante saber medir o quanto que a gente vai usar aqueles livros ali como a nossa casa e não acabar transformando a nossa vida só naquilo. Porque apesar dos livros poderem nos fazer ter experiências diferentes, não tem como a gente viver por meio de páginas. Não tem como a gente nos tornar os personagens que a gente está vendo, que a gente está lendo. A gente tem que saber que, claro, tá tudo bem eu ler muito, e é ótimo ler muito, mas a gente tem que saber que os livros não podem ser a nossa vida. Nossa vida não é só isso. A gente não pode viver por meio de páginas. Realmente, não dá. Porque senão a nossa vida também não vai ser completa. Porque quando a gente larga o livro e para pensar na nossa vida, será que não vamos ficar pensando que está faltando alguma coisa porque só o livro me faz feliz? Então é importante saber medir. Tudo na vida precisa ser balanceado. Tudo na vida precisa ser na medida certa. Não dá para ser de mais nem de menos. Então, ler de menos também não é bom, mas ler demais também não é bom. Só ler não é bom, porque pode sim acabar te prejudicando, porque tu não vai saber viver fora daquilo ali. Não vai saber viver fora de palavras e palavras e palavras. É preciso viver fora dos livros também. Então, assim, eu falo, trago aqui algumas dicas, e às vezes as dicas são para mim também, né? Porque eu gosto de ler muito e às vezes eu me esqueço de fazer outras coisas além de só ler. É importante ler, sim, mas o tempo inteiro acaba se tornando prejudicial como qualquer outra coisa que a gente faz o tempo inteiro. É importante saber medir tudo para que a gente possa experienciar a vida em todas as suas nuances, em todos os seus mínimos detalhes. Então, leia na medida certa. Por favor, não leve isso assim ao extremo e comece a ler muito pouco, que aí também já não acho tão bom. Lembrando que você sempre pode trazer a sua opinião a respeito do que eu digo aqui lá na minha página no Instagram, que eu vou estar deixando aqui. Lá a gente pode ter discussões a respeito das dicas, a respeito dos livros. Então, realmente usar ali como um canal de discussão e troca, que eu acho muito interessante. Virando as páginas do nosso episódio, infelizmente chegamos ao fim da edição de hoje. Mas não se preocupe, não acabamos com o programa, acabamos com a edição de hoje. Daqui a 2 semanas, às 19 horas, estamos aqui ó, com horário marcado, hein? Horário marcado, aqui na TV Cidade. Te espero. Relembrando, 19 horas, daqui a 2 semanas, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Até a próxima!